Na última quinta-feira saiu publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo a decisão da Secretaria da Fazenda, que relatou todos os nomes das pessoas com deficiências que tinham, segundo o IMESC, a mobilidade leve e até mesmo não tinham deficiência alguma. Isso é muito ruim porque apenas os deficientes que tinham a mobilidade moderada, grave e gravíssima tiveram a sua isenção deferida do IPVA de São Paulo, fazendo com que as pessoas de mobilidade leve venham apresentar o recurso para contestar esse indeferimento. Por isso, nesse vídeo eu vou te passar algumas linhas de defesas jurídicas e tributárias que você precisa colocar no seu recurso para que você consiga a anulação do indeferimento da sua isenção, beleza? Importante, você só precisa assistir esse vídeo até o final para você entender a estrutura dessas defesas, senão não vai valer a pena. Vai, e ainda por cima é totalmente gratuito. Deixa seu like e se quiser se inscreva no canal, tá bom? Oi, sou o Thiago, sou pessoa com deficiência, tenho baixa visão, sou advogado especialista em direito tributário. No vídeo de hoje eu vou te passar, com base nas minhas experiências, a linha de defesa que você precisa colocar no seu recurso para que ele seja eficiente e consiga o resultado que você está esperando. Só preciso passar um aviso antes de a gente entrar no conteúdo, é que recentemente eu publiquei um vídeo sobre o recurso a ser apresentado no Civen. Até cortei meu cabelo. Acontece que esse vídeo que eu estou mostrando na tela é totalmente diferente desse, porque aqui eu te mostrei como você estrutura um recurso, aonde você apresentar o recurso, qual é o prazo do recurso e tudo mais. Coisas formais de um recurso para que ele venha a ser aceito. Não bastasse isso, você precisa entender como redigir um recurso para que o delegado venha julgá-lo e venha dar provimento ao seu pedido. Então esse vídeo de hoje é totalmente diferente daquele, ou melhor dizendo, ele complementa aquele vídeo. Então bora pro conteúdo? O que você precisa entender para você poder redigir o seu recurso e colocar as coisas necessárias? Primeiro, são as principais regras e princípios da lei do direito tributário. Eu não vou criar nenhuma teoria aqui, eu vou te relacionar somente 3 pontos, que são os princípios que regem o processo administrativo tributário. Só para te contextualizar, quando a gente pede a isenção do IPVA diante a Secretaria do Estado, inicia um processo administrativo tributário, onde a Fazenda Pública tem que seguir regras e você também tem que seguir. Por isso que nós temos que apresentar as nossas documentações, cumprir com todos os requisitos da lei de isenção, senão a Fazenda não vai deferir o nosso pedido. Acontece que quando esse processo ele é instaurado e quando a Secretaria da Fazenda indefere o seu pedido de isenção, o próximo passo para que seja respeitado o seu direito do contraditório é a oportunidade de apresentar um recurso. É nesse contexto que nós estamos e ainda nós precisamos obedecer alguns princípios e leis do direito tributário. Então nós vamos falar de 3 princípios mais adiante. O segundo ponto que nós vamos ver é que você precisa entender como que é confeccionado o laudo diante do IMESC. Quais são os critérios que o IMESC se baseia para poder confeccionar um recurso? É importante nós entendermos isso para que nós possamos abordar de uma forma eficaz o que eventualmente o IMESC fez de errado no seu laudo. E o terceiro ponto é que eu vou te mostrar as linhas que eu já escrevi aqui e você vai poder ter acesso mais adiante. Falando sobre os princípios do direito tributário, ou melhor dizendo, os princípios constitucionais tributários que estão em nossa Constituição Federal, em que todos os brasileiros precisam respeitar, têm o direito e também têm obrigações. Nós vamos falar, nesse caso aqui, somente de 3 princípios: do princípio da publicidade, do princípio da ampla defesa e do princípio da eficácia. O que significa
significa o princípio da publicidade? Resumidamente, a administração pública, quando ela tem um ato administrativo, ela precisa publicar. Por isso, você soube, por meio do Diário Oficial, ou até mesmo dentro do CIVEI, a decisão que indeferiu ao seu direito de isenção do IPVA de São Paulo. Isso é um procedimento para tudo que a administração pública faz. E sabemos que o segundo princípio é o princípio da ampla defesa. Isso é, quando existe uma decisão qual você não concorda, alguma coisa que você não concorda dentro do processo, você pode sim apresentar todos os meios de defesa, o seu laudo, exame médico, assim por diante, que possa corroborar com seus argumentos. E o terceiro ponto é o princípio da eficácia, o qual a administração pública precisa, num período de tempo pequeno, tomar ou praticar um ato administrativo, mas sem nenhuma falha. Esse é o princípio da eficácia. Importante salientar que não são somente esses princípios que você pode usar no seu recurso. Eu vou deixar no link no primeiro comentário fixado para que você tenha mais conhecimento de outros princípios que eventualmente não vai ser utilizado nesse modelo qual eu estou apresentando para vocês, porque cada caso é um caso, beleza? Sabendo disso, nós vamos entrar agora para entender como funciona o laudo médico e quais são os critérios que o IMESC tem por base para elaborar o seu laudo e indicar para a Fazenda Pública se ele é de grau moderado, grave ou gravíssimo. O IMESC utilizou 3 classificações para examinar a sua patologia. A primeira classificação é a Internacional de Doenças, qual nós conhecemos que é o CID. E a segunda classificação internacional de funcionabilidade, que é o CIF. Essas duas classificações são elaboradas pela Organização Mundial de Saúde. E a terceira classificação é o Índice Brasileiro de Funcionabilidade, IBMF. Como eu não sou médico e não sei se você é, mas eu tentei entender como funcionam essas classificações. Eu achei um artigo que eu também vou deixar no primeiro comentário fixado da doutora Isabel Maior, a qual também é pessoa com deficiência e ela é formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que nos explicou que essa avaliação é uma avaliação em que o médico usa perguntas sobre a mobilidade do paciente, se ele tem dependência de se locomover dentro de casa. Ela explicou que o médico, com resposta de cada pergunta, o médico vai colocando pontuações ao lado e depois ele faz uma somatória e tira a conclusão qual ele vai classificar a mobilidade da pessoa com deficiência, sendo leve, moderada, grave e gravíssima. Com base nisso, você que teve o seu indeferimento da isenção do IPVA com base na classificação no grau leve, você vai conseguir contestar, vai conseguir ir de frente e dizer que você tem a mobilidade moderada e tem o direito à isenção, caso seja a sua situação. Você que percebeu que o IMESC colocou o CID errado, você também vai poder contextualizar e dizer que o equívoco do IMESC gerou o indeferimento da sua isenção. Então todos esses critérios vão ser utilizados para você contextualizar. Aqui na tela do computador eu vou te passar duas coisas. A primeira é o fato que você precisa relatar. Como eu te falei lá naquele vídeo sobre o recurso, se você não viu, vai lá depois, você vai entender sobre o que a gente está falando agora. E a segunda coisa é sobre o direito. Então eu vou te mostrar aqui como a gente vai usar tudo isso que nós falamos em nosso favor nessa parte do direito. Pode ver que aqui no fato eu já comecei a relatar, por força de lei o requerente precisou agendar e fazer o laudo médico no IMESC para obter a isenção do ano XPTO. Eu coloquei X aqui, possivelmente o seu é 2022, 2023 do IPVA PCD. No dia e horário marcado, o mesmo se dirigiu ao estabelecimento na rua tal, a tais horas, em que o senhor médico tal realizou o atendimento e confeccionou
Questionou, é melhor. O laudo médico, o qual o requerente não teve acesso desde então. Especificadamente em 30/11/2023, o pedido de isenção do IPVA foi indeferido pela publicação da decisão do Diário Oficial do Estado, com o fundamento de que o requerente não possui deficiência, se caso for a sua situação, ou que possui deficiente de grau leve. Aí você vai adequar conforme o seu caso. Tá? Posto isso, por meio desse recurso, vem apresentar os motivos a seguir que devem ser observados. Consequentemente, esse recurso deve ser dado provimento para que a recorrida responsável Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo conceda a isenção do IPVA do ano tal. Essa é a parte dos fatos. É um breve descrição dos fatos, tá? Que você pediu a isenção. Se você puder ter o número do protocolo, coloque. Todas as informações que você tiver em mãos, é bom você escrever para materializar, para deixar mais real possível, tá bom? Já na parte do direito, eu já coloquei alguns argumentos que você pode usar, tá? Pegue como base, não dê copia e cola, senão todo mundo vai fazer isso, vai chegar lá, vai adiantar nada. Então, primeiro argumento. Uma vez que a Secretaria da Fazenda argumentou que a deficiência do recorrido é de grau leve ou não tem a deficiência, é visível a violação do direito constitucional da publicidade. Uma vez que o senhor médico ou a senhora médica não explicou no laudo os motivos de ter classificado o PCD no grau leve, ao invés de moderado, grave ou gravíssimo. Olha, eu coloquei isso porque, com base no que foi publicado no Diário Oficial, não tem explicação porque a Secretaria da Fazenda colocou as pessoas com deficiência no grau leve. Então eu criei esse argumento com base no princípio da publicidade, onde que a administração pública precisa publicar nos seus atos administrativos informações, compartilhar informações, e essa é uma informação no processo de direito tributário que é super importante, é o critério que definiu se você terá ou não o direito à isenção. Então eu acredito que esse argumento é super válido, tá? Se não tiver na sua decisão o motivo, utilize esse argumento que é muito bacana. Aí que acontece, ó. Eu coloquei um argumento para nós utilizarmos de uma decisão do STJ. O que tem a ver com o nosso processo? É que nós podemos utilizar num recurso como esse, jurisprudência. E você já sabe o que é jurisprudência? Beleza. Permita-me explicar brevemente para os nossos amigos que não sabem, para que nós possamos estar na mesma página. Jurisprudência é decisão que o tribunal, o juiz, de segunda instância, o tribunal, por exemplo, aqui de São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, Superior Tribunal de Justiça, ou até mesmo STF, Supremo Tribunal Federal, que decidem determinadas matérias, e nós podemos usar essas decisões como exemplo para que, no caso concreto, seja seguido aquele exemplo. Então, eu coloquei essa jurisprudência. Olha que nós podemos utilizar no nosso recurso. O Supremo Tribunal de Justiça compreende que o princípio constitucional da publicidade, esculpido no artigo 37, caput da Constituição Federal, é dever da administração conferir aos seus atos e mais ampla divulgação possível, principalmente quando os administrados forem individualmente afetados pela prática do ato, conforme julgado que passa a seguir. Olha, gente, se na decisão publicada no Diário Oficial não tem o critério o porquê você teve o grau leve, perceba que a ausência prejudicou o seu direito, a falta de publicidade prejudicou o seu direito, então é super válido a gente usar essa jurisprudência. Mais um argumento, percebe-se que a ausência do critério no laudo médico, o qual viola o princípio constitucional da publicidade, gerando assim a insegurança jurídica desse processo administrativo em questão, até porque nos anos anteriores a recorrente, que é você, apresentou laudo médico em seus pedidos de isenções e os mesmos foram deferidos. Assim sendo, em respeito ao princípio constitucional da ampla defesa, qual nós mencionamos no início do vídeo, a recorrente junta nesse recurso para o ilustre delegado detectar a citada
da falta de coerência no laudo médico confeccionado pelo IMESC. O CID que o médico responsável apontou diverge daquele laudo que foi confeccionado pelo médico especialista, o seu médico. Aí você vai colocar o nome do médico aqui, eu coloquei XPTO para você alterar. E dos exames médicos juntados nesse recurso. Então perceba, nessa hora aqui, você vai precisar juntar o laudo do médico e os exames, para mostrar que a decisão do IMESC foi totalmente coerente. Coloquei assim, ó, diante disso, verifica-se que por efeito dominó, o princípio da eficácia também foi violado. Então, para a gente concluir, eu coloquei assim, ó, contudo, veja que houveram violações do direito do recorrente e preceitos constitucionais que impediu o requerido perceber do seu direito à isenção do IPVA. Assim, carece que esse recurso seja julgado e dado provimento para nova realização do laudo médico no IMESC e nova análise do pedido à isenção pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Eu sei que é bastante coisa, inclusive eu falei rápido para não ficar muito cansativo, para ficar interessante para vocês, mas se você não compreendeu muita coisa, como funciona a estrutura do recurso e tudo mais, aqui na minha esquerda eu vou te deixar o vídeo qual nós mencionamos nesse daqui, onde que fala sobre a estrutura do recurso e tudo mais, e na minha direita, caso você tenha interesse, eu vou deixar um vídeo qual francamente fiquei indignado com a Fazenda do Estado de São Paulo por ter feito isso. Então clica aqui para você assistir, tá bom? Então até mais, até o próximo vídeo, um abração, obrigado pela conversa, pela sua atenção, fui!